É exatamente esse o tema do vídeo. Eu me perdi nos rolê, mano. E preparei um roteiro aqui pra gente tá podendo fazer esse vídeo aqui, pra gente tá podendo é, entrar mais nesse assunto, porque até eu quis fazer esse vídeo por causa que se você é uma pessoa, um jovem, né, que como eu viveu isso, eu gostaria que você escutasse isso que eu tenho pra te falar aqui, tá? Porque ninguém me falou isso. Ninguém me falou isso da forma como eu vou falar aqui pra você. E talvez se alguém tivesse me falado, isso teria mudado a minha vida. Ou não, mas eu talvez teria sabido, né? Então se você tá nessa fase aí, mano, de ensino médio, as menininha, rolê, deve existir ainda, mano. Socialzinha, rolê, droga. Aí começa a funilar o negócio, começa a funilar, tá ligado? Você começa a fazer coisas que, porra, são embaçado, são complicado, tá entendendo? Então bora lá. Se eu pudesse sentar na frente de quem hoje tá no ensino médio, nos primeiros rolês, nas primeiras paixões, nas primeiras fugas, eu não daria esse conselho. Eu contaria uma história. Que história? A minha própria história. Então a minha história tá aqui, ó. Quando eu era mais novo, eu só queria uma coisa: não me sentir deslocado. Queria pertencer, ser aceito. Queria ser alguém. E sem perceber, comecei a negociar comigo mesmo. Um pouco aqui, um pouco ali, uma piada que não era minha, um comportamento que não combinava comigo, uma versão de mim que parecia funcionar melhor para os outros. Exatamente. Rolês, meninas, drogas. Não tô querendo demonizar isso também, né? Tô aqui pra demonizar a festa, tá ligado? Nem mulheres, nem bebida e nem droga. Você faz o que você quiser. Porque o problema nunca foi isso, pra falar a verdade, né? O problema foi o motivo, o porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu não ia porque queria de verdade, mano. Eu ia porque eu não sabia ficar comigo, pessoal. Você vai entender o desfecho desse vídeo no final, tá? Você vai entender o desfecho desse vídeo no final. E é algo muito profundo. Que se você estiver vivendo isso e você ficar até o final, você vai entender. E talvez isso vai mudar a sua vida. É algo espiritual que eu tenho pra falar aqui pra você. Tá bom? Eu não bebia para celebrar. Eu bebia para calar. Inconscientemente, era isso. Eu não me envolvia porque sentia conexão. É claro que no meio disso, de tudo isso, às vezes tinha umas conexões. Tinham coisas que eram reais. Ou pareciam reais, né? Eu me envolvia para não me sentir vazio. Eu me envolvi com várias meninas. Cara, cada coisa que eu fiz, se vocês soubessem das coisas que eu fiz, você vai entender o desfecho desse vídeo. O ponto central, o autoabandono. Aqui a gente já começa a dar indícios do desfecho disso, de como essa história termina, tá bom? E é aqui que mora o perigo que ninguém te conta. Você não se perde de uma vez. Você se perde aos poucos. Cada vez que você faz algo que não sente, só para ser aceito,
Cada vez que você ignora um incômodo interno para não parecer estranho, cada vez que você ri quando queria ir embora, você vai se afastando de si, sem drama, sem barulho e sem perceber, cada vez mais se afastando de você mesmo. A ilusão da juventude. Quando você é jovem, tudo parece reversível. Você não pensa em causa e efeito. Você nem sabe que isso existe, né? Você não reflete sobre isso. Você não reflete nada, na verdade, né? Você não faz reflexões sobre a vida, sobre você. Por que que você já começou a sentir certas coisas que agora você prefere talvez empurrar para debaixo do tapete? E mais uma recomendação aqui, né? Na verdade, para te alertar, né, mano? Você faz o que você quiser. Se já estão começando a surgir coisas na sua consciência, certos incômodos internos, não jogue para debaixo do tapete. Olhe agora. Reflita agora. Não espere chegar, ter a minha idade, ficar mais velho para poder refletir. Não espere fazer um monte de merda para começar a refletir sobre essas coisas que já te incomodam em você mesmo. Depois eu vejo isso. Agora não importa. Todo mundo faz. Mais para frente eu resolvo. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi tarde. O corpo lembra, a mente cobra e a alma não esquece. O preço. Hoje, pessoal, eu pago o preço de tudo aquilo que eu vivi. Todas as escolhas que eu fiz para ser aceito, né? De ser quem eu não era, de ser alguém que eu não era, e começar a ser, me moldar às outras pessoas para parecer cada vez mais com os outros porque era aquilo que as pessoas gostavam. Hoje em dia eu sei as causas disso. Eu sei por que estava inclinado a tomar essas decisões, mas eu não sou vítima disso. Eu ainda assim fiz. Então hoje eu pago o preço de tudo isso que eu fiz, cara. Dos rolês, das menininhas, que eu comi e não me levou a lugar nenhum, das drogas, das loucuras que eu fiz. Então, não, então hoje eu pago o preço, não como punição, mas como consequência. Porque tudo que a gente faz tem uma causa e um efeito. Tudo que a gente faz tem consequência no futuro. E se você faz isso, não porque você é quem você é, mas é para pertencer, para ser igual às outras pessoas. Se você não é igual às outras pessoas, ótimo. Isso significa que você está indo muito bem. Evolua, não tem nada de errado com você, tá? Só que a Matrix vai fazer você pensar que existe algo de errado com você, por quê? Porque você não se parece com a manada. Eu quis me parecer com a manada, tá entendendo? E não tem nada de errado com você se você não se parece com a manada. Você vai conquistar tudo que Deus tem pra você no futuro, você vai conquistar através de você ser do jeito que você é. A sua mina, a sua mulher. Se for pra você ter na sua vida uma mulher, uma companheira, uma parceira, você vai ter grana, carro, casa, tudo isso você vai conquistar se Deus tiver isso pra sua vida. Você não precisa se render, se vender. Então, como consequência, o que isso me gerou, pessoal, na minha vida?
todas essas loucuras, né? De festa. Rapaziada, tanta coisa que eu já fiz. Tudo que. Mano, cara, tanta loucura. Você nem entende, vocês não estão entendendo, rapaziada. Tá? Enfim, enfim. Isso me gerou confusão interna, cara. Dificuldade de saber quem eu sou. Relações rasas. Momentos de vazio que não passam com distração nenhuma. Não porque eu fiz algo de errado, mas porque eu fiz muita coisa me abandonando. Agora, um aviso direto aos mais novos. Então, se você é mais novo e tá vendo isso, tá no ensino médio, tá começando a perceber as coisas, não sei como é que é aí, né? Não sei se é como era antigamente na minha época, né? As menininhas, aí tem a piazadinha ali que é descolada, que tá fumando um baseado, tá fumando um bag. Aí as menininhas ali, elas, você nota que as menininhas, porra, as menininhas gostam mais deles. Então você quer se parecer também. Começa por aí. Você vai se vendendo aos pouquinhos você vai se abandonando. E depois para você se resgatar, meu amigo, porque se você for até o final disso, você vai se perder, tá? E você pode ficar perdido pro resto da sua vida. Quero que você saiba disso. E depois para você se resgatar, se você enxergar que você tá perdido, né? Porque tem isso ainda, né? Porque todo esse contexto, quanto mais afunilando ele vai, quanto mais afunilando, menos consciência você vai tendo. Então, se você perceber, porque você pode não perceber, você pode se perder e ficar perdido para a vida inteira e morrer perdido. E se você perceber e quiser retornar para si, aí você vai ver que você tinha tudo. Aí você vai ver que você tinha tudo. Porque se você tem a si mesmo hoje, você tem tudo. Não importa que você é diferente, você tem tudo porque você tem a si mesmo. Então, cara, não faça nada só pra caber. Não se violente para ser amado, cara. Aquela menininha que às vezes não te dá que você gosta dela. Mano, você já falou pra ela que você gosta dela? Se você falou e foi recíproco, que bom, que ótimo. Se não foi, larga essa menina. Não insiste nela. Tem amor próprio, cara. Se ama. Aprende a se amar. Não tem nada de errado com você. Né? Ela não merece você. Se você foi um cara legal com ela, e você sabe que você é uma pessoa boa, e você, porra, demonstrou ali, falou pra ela que você gosta dela, que queria ter alguma coisa, queria conhecer ela melhor, enfim. E ela não quis, é direito dela. Não corre mais atrás dela. Que inclusive as meninas podem fazer com que você se perca. Inclusive as meninas podem fazer com que você vire outra pessoa só para ser aceito por ela. Isso também aconteceu comigo. Teve uma menina que eu gostava muito dela, né? E depois de uma rejeição, aquilo foi traumatizante para mim. E através daquilo, eu aí que eu comecei cada vez mais ser quem eu não era. Porque inconscientemente, não era uma coisa que eu tava fazendo ali conscientemente. Você assim, vou mudar e vou ser quem eu não sou, por causa que assim ela vai gostar de mim. Não era algo consciente, era algo inconsciente, pessoal. E hoje eu sei porque eu tomei aquelas atitudes, né? Enfim, esse não é o vídeo. Mas tem pessoas que são mais inclinadas
a se perderem. E eu era uma das pessoas. Eu, desde criança, por tudo que eu passei, eu já era inclinado a me vender para ser aceito, para caber. Tá? Então pode ser que vocês também sejam inclinados a isso. Tá? Então, cara, não se violente para ser amado. Não negocie sua verdade para ser desejado. A sua verdade. Quem você é. Se o ambiente te exige deixar de ser quem é para pertencer, não vá nesse ambiente. Fuja desse ambiente. Esse ambiente não é para você. Não deixe que o mundo, cara, diga que por você ser diferente tem algo de errado com você. Beleza? Porque não tem. Porque não tem, tá? Mas é o mundo, você tem que ser igual a todo mundo, a Matrix. Você tem que usar drogas, tem que cheirar pó, você tem que comer puta. Eu nunca comi puta, né? Graças a Deus. Mano, várias fitas. Então, se o ambiente te exigir isso, caia fora. Não é ambiente pra você. O preço vem depois, cara. Se você permanecer nele e se vender, o preço vai vir depois. E você vai se abandonando de pouquinho em pouquinho. E se você já fez isso, como eu já fiz, né? Calma. Isso não é uma sentença. É um chamado. Porque a vida sempre oferece um retorno. Mas ela cobra consciência. E se você viveu esse tempo todo inconscientemente, vai doer. Você não precisa ser. Então, para concluir aqui o vídeo, eu acho, né? Não, ainda não. Que é uma mensagem que eu tenho para vocês aqui. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais solto. Você não precisa ser o mais bonito, o mais forte, o mais solto, o mais vivido. Você só precisa, cara, não se abandonar. E o que é não se abandonar? É se manter fiel o caminho que, ao caminho que você já vem trilhando, aos seus princípios, aos seus valores, à sua consciência. Se algo dentro de você aperta, escuta. Se algo cansa, respeita. Se algo não faz sentido, confia. Isso é maturidade, isso é coragem. Tá? Então, esse foi meu relato. E eu senti de fazer esse vídeo aqui porque, embora exista todo um contexto, toda uma história por detrás disso que é muito mais profunda, que abrange muito mais profundidade que eu falei aqui para vocês, e hoje em dia eu sei os motivos pelos quais me fizeram ser uma pessoa muito mais inclinada a ter certos tipos de atitudes, eu não fui vítima. Eu tive a escolha e eu optei. E eu fiz a minha escolha. E hoje eu pago o preço. Tá? Então esse vídeo aqui é para te alertar. Não se perca de você mesmo, cara. Valeu? Grande abraço.